E esse efeito dominó que você viu ali na reportagem vem acontecendo cada vez mais. Quem sabe bem sobre esse cenário é a doutora Tamires Lopes, que faz parte da Comissão de Direito Imobiliário em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. Tamires, bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada, boa noite a todos do estúdio, a todos de casa, obrigada pela oportunidade desse bate-papo de hoje. Legal, vai ser muito esclarecedor, eu tenho certeza. Não viu? duvido. Bom, e a gente viu na reportagem sobre o aumento no número de inadimplentes de aluguel, e eu já aproveito para perguntar para a Tamires aqui, quando uma pessoa é considerada inadimplente com aluguel? Tá. A grosso modo, se não há previsão no seu contrato de período distinto, a inadimplência ocorre no dia seguinte da falta de pagamento. É mesmo? Um dia depois que já venceu o boleto? Um dia após. Já chegaram contratos no escritório de previsão de 5 dias de tolerância, 10 dias de tolerância, mas, regra geral, quando nada há previsto, é no dia seguinte. Tá, mas se tiver no contrato que tem ali uns diazinhos, tudo bem? Tudo certo. E aí a gente fala que está em mora, está inadimplente, está em atraso. No dia seguinte, há aquela tolerância. Entendi. Agora, um dos maiores medos do inquilino, Tamires, é que principalmente esse inquilino que não consegue pagar o aluguel, é ser despejado, né? Como chega nesse ponto? O processo de despejo, ele é um processo comum, vende-se que seria muito mais rápido, muito mais célere, mas ele traz, sim, regramentos e proteção ao inquilino. Tá? Então, observe que vamos colocar uma data, dia 10, é o vencimento, ele não conseguiu pagar, tentou entrar em contato, não conseguiu uma negociação. A grosso modo, os locadores, os donos do imóvel costumam aguardar o segundo mês, né? Vou esperar aqueles 30 dias, isso é comum, mas não é uma regra. Então, no segundo mês procuram e necessariamente o despejo deve acontecer via justiça, para proteger os direitos e salvaguardar ali os interesses do inquilino também. Ingressamos com a ação de despejo, o inquilino precisa ser citado, ele tem esse direito de defesa. E uma dica super importante é quando ele recebe o oficial de justiça na casa dele, ele tem a oportunidade de, querendo, podendo, evitar o despejo, fazer a purga da mora, que é chamado, vai aparecer lá no documento esse termo formal, que é a purga da mora, que nada mais é que a quitação dos débitos. Certo. Então existe uma possibilidade desse processo não ir para frente. Ele faz a quitação dos débitos e ele permanece no imóvel. Eventualmente, não conseguindo fazer a quitação dos débitos, aí volta o processo para o juiz dar a sentença do despejo. Depois da sentença, nomeia-se um novo oficial de justiça, vai até a residência dele, notifica-o para sair de forma voluntária. Então ele tem mais um prazo para se programar, para sair voluntariamente, e após esgotado esse último prazo é que faz-se o despejo coercitivo, forçado, que a gente chama. Que é muito constrangedor, né? Muito, a gente evita, seja nós advogados, oficial de justiça, o locador, para ninguém é interessante, principalmente para o inquilino. Então assim, enrola todo um processo, desenrola todo um procedimento até chegar às vias de fato, certo, né? Mas existe um procedimento que precisa ser levado à justiça, o inquilino tem essa oportunidade de defesa, de pagamento, que é uma dica super interessante, para o processo ser encerrado. Eventualmente não conseguindo, aí desenrola, mas ele ainda tem prazo para sair tranquilo, né, sem nenhum vexame, claro, né, por vezes tem criança, idoso, pessoas com deficiência, mas inevitavelmente não conseguindo adimplir o despejo vai acontecer. Certo. Essa intimação feita lá no início, ela tem que ser feita presencialmente pelo oficial de justiça? Pelo oficial de justiça. Na eventualidade de não conseguir pelo oficial de justiça e havendo previsão em contrato, tá? Outra dica importante, se houver previsão em contrato, pode ser feito por carta, endereçada ao endereço do imóvel, mas sempre via judicial. E primeiro presencialmente? Sim. Essa é a regra. A regra é por oficial de justiça. Entendi. Bom, a gente sabe que situações pontuais, né, podem acontecer, deixar uma família sem condições, e aí, como disse na reportagem, né, tem que escolher entre comer, pagar o aluguel, por exemplo. E às vezes é uma situação de desemprego, de doença, né, que a pessoa não está ali, é um imprevisto, não é? É possível negociar, então,
dentro aí desse processo. Com certeza. A lei fala em purga da mora, em quitação total dos débitos. Ela não fala em parcelamento, ela não fala pagamento parcial, ela fala em quitação. Sim. Mas o que eu sempre indico? A tentar buscar o locador, o dono do imóvel, a advogada imobiliária antes e apresentar uma proposta, a sua realidade financeira, a transparência. A gente tem como regra ingressar com ação de despejo depois dessa tentativa. A gente Sim. até apresenta as tentativas negociais no processo. Né? Então, assim, tentar um acordo ou um parcelamento prévio ou um abatimento de preço enquanto durar o desemprego, depois que retornar ao mercado de trabalho, volta-se o preço original do contrato. Então, assim, sempre eu indico aos clientes locatários nunca se omitirem, né? Sempre serem transparentes para, de fato, a negociação surgir o quanto antes. E depois que vira processo, tem custo de advogado, custas processuais. Exatamente. E essa acaba ficando muito mais caro. É isso. Bom, e não havendo acordo, então, é o despejo. O despejo acontece depois de todo um rito, depois Sim. de todo um procedimento, lembrando, depois de dar até ele a oportunidade de continuar no imóvel, se ele puder, que é quitando, que é apresentando o pagamento no processo. Agora, quais orientações você daria, assim, para as duas partes, né, envolvidas em casos como esse? Transparência para o locatário, né? A gente tem como premissa tratar o outro como somos tratados por vezes. Sim. Então, se o locatário apresenta-se transparente, não omite sua situação, né? Você diz transparência no sentido que contratual mesmo? Como que é? Apresenta a sua realidade financeira, né? Sim. Às vezes, o locador, que é o que a gente vem observando, está muito mais desgostoso com a postura do inquilino e não Sim. com a falta de pagamento em si, porque pode acontecer com qualquer um de nós, né? Essa eventualidade. Satisfação, a minha avó já dizia, a satisfação não paga dívida, mas adia, negocia, Sim, não é? Exatamente. Então, seja transparente nas tratativas, busque antes de virar o despejo, Sim. não se omita as cobranças, né? E sempre para os locadores, façam cobranças cordiais, sem ser uma cobrança vexatória, que isso causa ao locador, que está no seu direito de cobrar, mas causa um revés a ele, né, com sempre cordialidade. Seria essa a instrução para ambos. Legal, muito bom. Gente, a gente recebeu aqui no estúdio a doutora Tamires Lopes, da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de São José dos Campos, pertinho da gente aqui. Doutora, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite, a oportunidade e a disposição sempre para conversar com vocês. Legal, muito bom.